Boa noite. Hoje nós estamos com um formato um pouco diferente, vocês devem ter percebido, né? É um outro lugar, uma outra casa, porque a gente se viu na necessidade de gravar assim. Aqui em casa, estou em casa hoje, né? Aqui em casa, eu, Verônica, não estamos muito bem de saúde e por segurança, né, sabedoria, a gente decidiu estar fazendo o vídeo aqui em casa. Vocês vão sentir falta da música, né? Hoje não tem música, faz muita falta a gente poder adorar juntos, mas ao final da meditação, você vai estar em casa, vai estar com seus familiares, então faça isso logo ao final, adore, cante, exalte o nome do Senhor, de suma importância. Como eu disse, um pouco diferente hoje, então eu vou te dar um pouquinho de tempo para você já ir se acertando aí. A gente sempre faz isso, né? Te dá um minutinho ou outro, a gente não vai dar tanto tempo, mas você vai ter um tempo aí para já se preparar para esse tempo de meditação, para estar conosco. Deus colocou no meu coração uma mensagem no livro de Atos. Então também já vai separando a sua Bíblia, separando o teu texto, talvez a sua Bíblia digital, tablet, não sei onde você vai estar fazendo sua leitura, mas Atos capítulo 20. E Deus colocou essa palavra no meu coração já há algum tempo, meditando nela, meditando a respeito dos desdobramentos dessa mensagem. Nós vamos estar lendo apenas o verso 24, mas você vai permanecer com sua Bíblia aberta. Nós temos alguns versos para olhar, então fica atento aí. Pluga o microfone ao vivo. Eu estou com o microfone sem estar plugado lá, mas agora está plugado. No vídeo do YouTube você vai sentir uma grande diferença no áudio. Mas Atos capítulo 20, verso 24. Vamos ao texto? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Muito bonito o texto, né? Eu separei também, até anotei, fiz uma anotação do texto da versão A Mensagem de Eugene Peterson. E como Eugene Peterson faz uma separação de versículos um pouco diferente, ele faz um apanhado ali dos versos 22 a 24. Mas é pequeno e eu quero compartilhar com vocês também. Na versão de Eugene Peterson, esse texto está assim: mas agora há outra realidade urgente diante de mim. Sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando chegar lá. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer que todos com os quais me encontrem tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Que maravilhoso é a gente poder se debruçar sobre esse texto.
que maravilhoso é nós podermos meditar e entender que nós fazemos parte disso. Aqui você vê de forma muito clara quando o Eugene Peterson vai traduzindo dessa forma, ele diz assim, ó, o que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa que o Senhor Jesus me incumbiu. Irmão, amigo, você que está hoje assistindo essa mensagem, você que tem nos acompanhado, ou você que caminha conosco, a grandeza do Evangelho, a sublimidade do Evangelho, a transcendentalidade do Evangelho que nos alcança é algo que está muito além daquilo que a gente pode compreender como um chamado eterno. A gente fazer parte de algo que transcende nossa realidade, a gente fazer parte de uma história que cruza toda a história da humanidade, que é da criação, queda e redenção. Fazemos parte disso, e olhando no Novo Testamento, a gente tem uma noção, uma percepção muito maior, acrescida de muitos detalhes, nuances e cores daquilo que Jesus fez. Eugene Peterson coloca que nós vamos dar continuidade àquilo que Deus deu início. Olha, nós sermos homens mortais, meros mortais, pequenos, limitados, nós vamos dar continuidade à obra do ser divino. Eu gasto tempo pensando nisso. Como eu disse, eu passei a semana inteira pensando um pouco a respeito do que está falando hoje. Como eu disse logo no início, a gente não está muito bem de saúde aqui, né? Com sintomas muito similares ao da Covid-19 e graças a Deus sem nenhum grande alvoroço, sem nenhuma gravidade, a gente está bem. Eu, Verônica e Liz, a gente está guardando o isolamento, mas passando por esse tempo difícil, mas bem, graças a Deus, na medida do possível, cuidados por esse Deus. Mas a cada dia, a cada momento, a cada medicamento que a gente ia tomando, eu estava sempre pensando nessa mensagem de hoje, sabe? O Evangelho como o maior presente que a gente tem. O Evangelho como a maior dádiva que a gente tem. O Evangelho como aquilo de mais sublime com que Deus nos presenteou. O Evangelho, Evangelion, como está lá no grego, né? No grego original, significa boa notícia. Mas o Evangelho é a mensagem de salvação anunciada por Jesus. É a mensagem de salvação anunciada pelos apóstolos, pelos discípulos, por aquela igreja que mergulhou tão profundamente nos ensinos, nas palavras e na vida de Jesus, a ponto de serem chamados cristãos, a ponto de fazerem com que a história se redefinisse e a gente tem uma história antes e uma história depois de Jesus. Aqueles homens mergulharam profundamente nesse presente, eles provaram profundamente desse presente chamado Evangelho. E eu queria falar a respeito disso, sabe? O Evangelho é salvação para quem está completamente desenganado. Para aqueles que não conseguem enxergar salvação, solução para suas vidas. O Evangelho é a salvação para esses que estão desenganados. O Evangelho é a luz para quem está no fim do túnel.
O Evangelho é aquela luz de esperança que se acende quando as pessoas já estão desenganadas, quando as pessoas já acham que a escuridão as tomou por completo e já não há mais solução, já não há mais jeito. Aí eu quero que você entenda que o Evangelho é aquela luz que se acende lá no final do túnel, que te traz esperança para continuar a caminhar, para continuar a prosseguir. O Evangelho, ouve isso, irmão, ouve isso, amigo. O Evangelho é a água para aquele que está sedento, aquele que vê as suas forças se acabando, se esvaindo, se desfalecendo de sede e encontra o oásis. O Evangelho é um oásis em meio ao deserto. O Evangelho é a água que, como o Novo Testamento nos ensina, a água que quando nós bebemos jamais voltamos a ter sede. O Evangelho é a água para esse que está sedento. O Evangelho é tudo aquilo que preenche o homem que está completamente vazio. Um grande escritor russo chamado Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, ele diz que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. A busca por Deus, a tentativa de encontrar Deus, é essa sede. É quando o homem se vê completamente perdido, mas sabe que em algum lugar tem a solução, um caminho para ser trilhado. Deus é isso. Deus é esse caminho. Deus é o que preenche esse vazio. E eu posso te dizer que a grandeza de Deus se revela a nós através do Evangelho. E é o Evangelho que vai nos fazer enxergar a solução para os nossos problemas. O Evangelho é aquilo que nos faz voltar a viver. O Evangelho é aquilo que nos faz voltar a respirar com o pulmão cheio, porque reconhecemos que o vazio em nós está sendo preenchido pelo Deus eterno. O Evangelho, a Bíblia diz no Novo Testamento que o Evangelho é loucura para os homens. Sabe por quê? Porque o Evangelho diminui a minha importância. Os existencialistas, os filósofos existencialistas que tentam construir as suas respostas, mesmo que faça parte do arcabouço da filosofia existencialista, a dúvida, as questões a serem respondidas, o homem está lá no centro dessas questões a serem respondidas. E aí o Evangelho vem diminuindo a nossa importância, diminuindo, sabe, eu estar no centro das situações e das histórias, porque o Evangelho vai reorganizando absolutamente tudo na minha vida. Quem abraça e mergulha no Evangelho genuinamente, como eu disse, como os homens do Novo Testamento fizeram, quando ouviram as palavras de Jesus, quando ouviram as pregações de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, eles foram absorvendo a grandeza dessa mensagem, dessa boa nova. Foram absorvendo a grandeza dessa nova forma de ser, de viver, de pensar, de existir. E aí, tudo foi e tudo vai se organizando, reorganizando quando a gente abraça o Evangelho. As nossas prioridades, elas são mudadas, elas são alteradas. As nossas prioridades, elas mudam quando a gente abraça o Evangelho. Porque a gente abraça algo muito maior do que nós. Muito maior do que o meu egoísmo humano, comum, como a necessidade de
atender os meus anseios, os meus desejos, as minhas prioridades. Essas coisas vão mudando quando a gente abraça o Evangelho, mas quando a gente vivencia o Evangelho de verdade, exatamente como está no verso 24, eu vou ler mais uma vez aqui, essa aqui é a NVI. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você está entendendo? Quando abraçamos o Evangelho de verdade, esse texto começa a fazer sentido para mim. Quando está escrito ali, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Como o Eugene Peterson coloca lá, o que mais me interessa é terminar o que Deus começou. Um pouquinho antes, ele diz assim: só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões, mas isso pouco importa. Isso é muito difícil para o homem dos nossos dias entender, porque o homem dos nossos dias, a modernidade, pós-modernidade, o homem hoje, sabe? O homem hoje ele quer atender às suas necessidades. Ele olha para si, ele olha para o umbigo. E aí você olha para esse texto falando que já não estou mais preocupado. Já não estou mais preocupado com as minhas necessidades. Eu quero fazer com que o Evangelho seja pregado em todo lugar. Aí tudo muda. Tudo muda. E o texto diz que no final das contas é Deus quem me exalta. Não é mais a busca do homem autoexaltar-se, a se colocar no centro do universo, a se colocar no centro. Não. O lugar que Deus nos coloca se torna um lugar especial. Tem um texto em Romanos, no capítulo 1, verso 16, que diz que a gente não deve se envergonhar do Evangelho. Quer que eu leia? Eu vou ler. Romanos, capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, e o texto segue. Não se envergonhe do Evangelho. Eu vejo muitos homens na igreja hoje se envergonhando do Evangelho. Eu vejo homens hoje deixando o Evangelho em segundo lugar, em segundo plano, como algo a se responder, se cumprir depois de resolver as minhas pendências e as minhas coisas, as minhas questões. Não se envergonhe do Evangelho diante de ninguém. Não se envergonhe do Evangelho diante de nenhuma situação. Diante das lutas que temos enfrentado, não se envergonhe do Evangelho. Diante das batalhas que você enfrenta, e eu sei que você enfrenta na sua vida, batalhas e dificuldades, não se envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso descansar sobre a realidade dessa fala sobre a nossa vida.
loucamente, irmãos. A loucura do Evangelho é que você é um instrumento de expressão do poder de Deus, do poder do Pai, do Altíssimo. Você se torna a expressão do seu poder. Mesmo que muitos não entendam, mesmo que muitos não consigam compreender a grandeza disso, depois você leia Romanos capítulo 10, verso 16. Para você entender isso de forma maior, de forma mais completa. Mesmo que muitos nem aceitem, você é a expressão de Deus para essa terra, para esse tempo, para o seu tempo. Você é a expressão de Deus para a sua família. Você é a expressão de Deus para as pessoas que trabalham com você. Você é a expressão de Deus para aqueles que estão no seu bairro. Você é a expressão de Deus para aqueles que passam por sua vida e por sua história. É você. Você precisa entender isso, sabe? Você precisa ser aquele que mostra o Evangelho de uma forma completa, genuína. E eu estou falando do Evangelho, sabe? Porque a gente precisa entender que há a necessidade de um alicerce seguro. Colossenses, vamos abrir? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 23, diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se vocês conseguirem entender, abraçar a realidade desse Evangelho que alicerça a nossa vida, que nos sustenta, que nos faz fortes no momento da luta, no momento do desespero, no momento onde tudo à nossa volta parece que vai ruir ou está realmente ruindo, sabe? Em meio a uma situação como nós estamos vivendo, você vê homens de Deus alicerçados, não tranquilos no sentido de indiferentes, mas tranquilos porque descansam no Senhor, sabe? Entender que é exatamente o que Paulo está falando ali em Colossenses. O Evangelho genuíno, quando nos alcança, nos dá chão, nos dá um chão seguro para continuarmos andando em meio às dificuldades. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? O Evangelho que me sustenta em meio às intempéries da vida, do mundo, das nossas histórias. Qual é o Evangelho que você tem vivenciado, abraçado? Eu estou falando para você desde o início dessa palavra que é necessário entender a grandeza do Evangelho, a grandeza daquilo que Deus planejou para nós. A mensagem poderosa que alcança, como o texto diz, ao judeu, ao grego. Eu gosto de alguns versos que falam que alcançam o cita, o bárbaro, aqueles que ninguém acha que vão ser alcançados, mas o Evangelho de verdade, o plano de Deus real alcança esses. E quando eles mergulham, como os homens de Deus do primeiro século, mergulham na certeza do Evangelho, se fortalecem na esperança do Evangelho, eles continuam firmes em meio às dificuldades. Porque o texto também diz que é fonte de esperança. Colossenses capítulo 1, 23 é a nossa fonte de esperança. Tem gente que já não tem mais esperança em nada. Mas o Evangelho nos dá esperança. O Evangelho da glória de Deus. Quero ler mais um texto. 1
1 Timóteo. Primeira Timóteo. Capítulo 1, verso 11. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Ouviu? Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Irmãos, é abraçado a esse Evangelho que eu quero caminhar. É mergulhado nesse Evangelho que eu quero caminhar. O Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do Deus que estendeu suas mãos do trono celestial e alcançou a minha vida pequena, limitada, humana, de pecador. Me alcançou. O Evangelho da glória de Deus. Sabe o que é maravilhoso? É que você faz parte disso. Sabe o que é maravilhoso? É que você faz parte disso. Sabe o que é estupendo? É que você pode fazer parte disso. Talvez você se pergunte assim, como? Eu estou falando para você, você pode fazer parte disso. Você pode fazer parte desse plano maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é incomparável. Isso é sublime. Isso é poder de Deus sobre nossas vidas. Você já parou para pensar na grandeza deste Evangelho, irmão? Essa semana, como eu disse, pensando nisso, a cada momento Deus ia trazendo um insight aqui, outro ali. Eu lembro que teve uma hora que, falando com Deus, tomando banho e pensando nas questões a respeito de pensar e viver o Evangelho, eu gritei lá do banheiro para Verônica, abre o Google aí, dá um Google aí e vê quem disse, até anotei para não errar, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Falei, vê quem falou isso. Porque isso ficou na minha cabeça, eu pensando nas figuras possíveis para o Evangelho. Aí ela falou assim, o Google disse que foi Arquimedes. Arquimedes, né, o grande pensador antigo, matemático, filósofo, um engenheiro, uma sumidade. E ele disse que se ele tivesse uma alavanca, um ponto de apoio, ele conseguiria levantar o mundo. E eu fiquei pensando a respeito do poder dessa figura, sabe? A alavanca que para muitos, né, para aqueles mais afoitos, acha que é o que traz poder, que traz a capacidade de mover aquilo que está ali estático, parado, o mundo inteiro. Essa pode ser a igreja, mas o poder não está nela, porque se não houver um ponto de apoio, essa alavanca escorrega, essa alavanca não é capaz de mover absolutamente nada. E Deus nos dá o Evangelho, Jesus é esse Evangelho, é o nosso ponto de apoio para que a gente possa mover qualquer situação. Deus nos dá as ferramentas necessárias para ir além, para fazer aquilo que ninguém imagina que nós, meros mortais, fôssemos capazes de fazer. Se nós parássemos para pensar em um pequeno grupo de pessoas lá no primeiro século, com um homem, um pensador, um grande homem chamado Jesus, com ideias inovadoras e tal, e se a gente fosse falar que esse pequeno grupo de pessoas podia fazer tudo isso que fez a igreja, construir uma igreja
a gente ia falar assim, não, acho que não é possível, e foi possível. Sabe, é necessário que nós mergulhemos na verdade do Evangelho, no poder do Evangelho, na grandeza, na maravilha do Evangelho do Deus bendito que veio sobre nós. Nós somos essa alavanca que o Senhor quer usar, mas Ele deu para nós o ponto de apoio para que a gente pudesse mover aquilo que fosse necessário para fazer valer, exatamente como no texto que nós lemos de Atos. Não me importa mais o que vai acontecer comigo, o meu objetivo é fazer cumprir a palavra do Evangelho. É exatamente como está escrito: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É esse o nosso grande chamado, de levar além o Evangelho do Senhor. Tem um monte de pessoas em meio à escuridão, precisando que a luz do Evangelho brilhe, para que eles encontrem o caminho para sair dessa situação de trevas absoluta. Tem alguém completamente sedento no meio do deserto, precisando que a água do Evangelho ela se mostre ali, para que eles possam saciar a sua sede e salvar suas vidas. Eu e você somos esses que, como no texto, que não me importe o que vai acontecer comigo, que eu quero fazer com que as pessoas reconheçam, conheçam, mergulhem, provem, experimentem do Evangelho do poder de Deus, do Evangelho de Jesus. Eu tenho uma palavra para você. Diante de tudo isso que eu falei, sabe? O Pai te convidou a fazer parte da sua história. Deus te convidou a fazer parte da sua história, da história de salvação do mundo. Deus quer salvar o que está doente. Deus quer salvar o que está cativo. Deus quer salvar aquele que está desesperado, aquele que já está desenganado. Deus quer salvar esse que está em completo desespero. Deus quer trazer liberdade para esses que estão completamente cativos, aprisionados. Deus quer salvar. E Ele escolheu você, para ser um instrumento eficaz nas mãos dele, para salvar esses, para livrar esses, para dar água àquele que está sedento, para ser luz para aquele que está em trevas, para ser o sal para aquele que já não sente mais nenhum sabor. Amém? Eu quero orar contigo a respeito dessa palavra. Como eu disse, hoje em um formato diferente, hoje, segundo as possibilidades, segundo nos foi possível, nós estamos aqui pregando o Evangelho do Deus eterno, para que você tivesse acesso a essa mensagem. Eu não sei até onde e quem essa mensagem pode alcançar, mas que em nome de Jesus essa palavra seja palavra de liberdade para você, seja palavra de cura para você, seja palavra de esperança para você, seja palavra de mudança de vida para você. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa cada um dos teus servos, abençoa aquele que está desesperado e ouviu essa mensagem e entende, em nome de Jesus, entende que o Senhor é aquele que vai trazer alívio, em nome de Jesus. Aquele que está sedento, em nome de Jesus, que ele entenda que o Evangelho do Reino é água viva que sacia a sede.
Em nome de Jesus, aquele que está perdido, entenda que o Evangelho de Jesus é que vai fazê-lo se encontrar, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra simples alcance o coração dos teus filhos, que em nome de Jesus eles possam ouvir muito mais do que a voz do pastor Jaci, ouvir a voz do Cristo vivo, e sintam o Cristo sentido e possam ter suas vidas completamente restauradas pelo Senhor, pelo poder da cruz, pelo poder do Evangelho do Deus bendito, que muda histórias, que faz, Deus, o impossível acontecer. Em nome de Jesus, vem, Pai, com tua bênção sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe profundamente através dessa palavra, desse tempo ao vivo aqui de ministração. Deus possa te abençoar profundamente. Amém? Continue orando por nós, por mim, pela minha família, pela nossa igreja, e estamos juntos. Fica com Deus.